Peguemos as nossas Bíblias e abramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Para isso, vamos usar a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos, as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Faço-lhe uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Quem você gostaria de ser?
Das personagens que aparecem em Atos capítulo 12, qual você gostaria de ser? Talvez quisesse estar no lugar do rei Herodes. Afinal, quem iria se recusar a viver uma vida de poder, luxo e riqueza, como uma celebridade venerada por todos? Se acha que não, tente se lembrar da última vez em que viu os ricos e famosos no tapete vermelho da entrega do Oscar e pergunte ao seu coração se não desejou ser um deles. As outras opções seriam Tiago, morto à espada por causa de sua fé em Jesus, e Pedro, encarcerado pela mesma razão. E os irmãos reunidos a portas trancadas em oração por Pedro, enquanto ocorria uma perseguição generalizada contra os cristãos. Não parecem ser escolhas muito animadoras, não é mesmo? Supondo que não soubéssemos que Herodes acabaria comido vivo por vermes, acredito que a maioria dos votos iria para ele. No entanto, naquele capítulo, Tiago partiu para estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Encontramos isso em Filipenses capítulo 1, verso 23. Pedro foi libertado por um anjo enviado pelo Senhor, que não apenas fez suas algemas e as portas da prisão se abrirem milagrosamente, mas teve o cuidado de garantir que Pedro se vestisse, amarrasse as suas sandálias e cobrisse as costas com uma capa antes de enfrentar o sereno da madrugada. Quanto aos que oravam com as portas trancadas, eles desfrutavam do privilégio de penetrar nos céus, onde fica o trono da graça. Encontramos isso em Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16. E a oração era para interceder por Pedro. No mesmo capítulo em que vemos o incrédulo rei Herodes ocupado com assuntos terrenos ligados ao seu governo e bajulado pelos fãs, Atos 12, 20 e 21, em uma festa exclusivamente terrena, os cristãos habitam simultaneamente em dois mundos, a terra e os céus. Tiago embarca literalmente rumo à glória. Pedro passeia pelas ruas da cidade na companhia de um habitante dos céus. E os irmãos têm ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegam ali, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 22. Resumindo, na cena de Atos 12, quem você gostaria de ser? Crente ou incrédulo? Por onde gostaria de circular? Apenas na terra ou também no céu?